Senhoras e senhores, então vamos retornar sobre o tema Interseccionalidades do Quilombo PCD ao orgulho LGBTQIAPN+, PCD. Compõe a mesa, como presidente de mesa, Sua Excelência, a senhora desembargadora convocada no Tribunal Superior do Trabalho, Margarete Rodrigues Costa. Como debatedores, Marcelo Zig, filósofo e ativista dos direitos da pessoa com deficiência, e Priscila Siqueira, psicóloga e líder do Vale PCD. Tem a palavra a desembargadora Margarete Rodrigues Costa. Primeiramente, eu queria dar bom dia formalmente a todos que imaginaram esse seminário. As diferenças para nos igualar no centro de tudo. Então, que permitiram que viessem aqui hoje, possamos estar conversando, discutindo, voltando os olhos, podendo ver ou rever sobre temas que deviam estar sempre na nossa pauta, na nossa vida, porque eles perpassam o nosso dia a dia. Então, eu quero parabenizar, aqui na pessoa do ministro Cláudio presente, pela realização do seminário. É o primeiro aspecto, não podia deixar de registrar isso. Em seguida, eu preciso fazer a minha autodescrição, e para mim parece sempre muito difícil, que me acho tão normal, tão básica, mas para os que não podem visualizar, eu sou uma mulher com mais de 50 anos, não queiram mais do que isso, tá? Por favor. Que também é juíza, desembargadora, eu estou convocada aqui no TST, que traz todas as lutas de quem é mulher, e isso faz parte da minha autodescrição, de quem é nordestina, porque eu sou baiana, soteropolitana, eu nasci em Salvador, de quem sai desafiando o dia, a vida, o direito e a justiça a todo tempo. Eu tenho cabelos que estão usualmente, atualmente coloridos, mesclados com loiro, diferente da minha amiga Priscila, que ousou pintar os cabelos de vermelho. Está achando uma blusa verde, uma calça preta, alguns adereços. E o que parece essencial, eu tenho um pouco mais de 1,5 m, mas só até a hora que acordo. Levanto, eu já tenho algum salto, desde a sandália, para poder sentir um pouco mais, e vivo negociando isso para uma próxima reencarnação, porque o mérito ainda do que me cabe não chegou a tanto. Mas não estou aqui para falar de mim, estou aqui para trazer nesse painel extraordinário, diferenciado, que trata de interseccionalidades, e vamos ver isso ao longo do dia. Nesse caso, do Quilombo PCD ao orgulho LGBTQIAPN+, PCD. E como debatedores, tenho ao meu lado Marcelo Zig e Priscila Siqueira. Marcelo Zig, me passaram currículos simplificados de ambos. Vou tentar aqui ler. Consta que é filósofo. Antes disso, ele é baiano. Tá? Eu preciso deixar registrado. Está me dizendo que não é baiano, que é carioca, já fiquei triste. Mas mora em Salvador. Então, ele é baiano de coração. A família toda, como está me confessando agora. Ele é filósofo,
é consultor em diversidade e inclusão, é palestrante, é ativista dos direitos humanos, também idealizador do projeto Mergulho Cidadão, campanha preventiva aos riscos da terceira causa de lesão medular por acidente no Brasil. Fundador do coletivo Quilombo PCD, que atua no combate aos impactos da aliança entre o racismo e o capacitismo na vida da pessoa negra e com deficiência. É speaker do TEDx Pelourinho, curador do TEDx Salvador, primeira pessoa negra com deficiência, mestre de cerimônia de um TEDx. Criador do programa de acessibilidade, líder do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e fundador da Comissão de Profissionais com Deficiência da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a nossa Embasa. Coordenador pedagógico da formação em ativismo de direitos humanos para jovens lideranças com deficiência, aspas, inclusive nós, fecha aspas, promovido no Brasil pelo Fundo de População das Nações Unidas, e porta-voz da Inclua Concar, que é uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência para o trabalho formal. Além disso, estávamos confessando, ele é pai de um rapaz, eu sou pai de uma moça, e temos netos, ele um menino e eu uma menina. Vou aproveitar também e já trazer o mini currículo da nossa querida, igualmente palestrante, nesse painel, Priscila Siqueira, que é muito simpática. Desde a hora que a vi, fui dizendo, fiquei encantada com o seu cabelo. Além de qualquer coisa, mas ela é muito além disso. Ela é psicóloga, ela é pós-graduada em acessibilidade, diversidade e inclusão. Ela é pesquisadora de gênero e sexualidade. Ela é fundadora e líder do Vale PCD. Ela é coordenadora do projeto que oferece cursos de capacitação profissional em 10 municípios do estado de Pernambuco, desenvolvidos pela Coordenadoria LGBT, o que consta aqui, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas ela também é nordestina, ela também mora em Recife, ela também traz outras qualidades e afinidades, e todos vocês vão poder ir descobrindo um pouco do que lhes cabe. Vou passar a palavra, primeiramente, para que Marcelo possa nos falar com toda a sua peculiaridade. Obrigado. Meia hora só pra te ver, meia hora só com você, meia hora só pra te ver, meia hora. Quer adivinhar de onde eu vim? Ganha uma acarajé. Meia hora só pra te ver, meia hora só com você, meia hora só pra te ver, meia hora. Bom, começamos assim, fora do microfone, para que as pessoas cegas possam localizar de onde eu estou falando, mais precisamente cantando ou me atrevendo a cantar, né? Fazendo a minha autodescrição, eu me chamo Marcelo Zig, sou um homem negro com deficiência, tenho 49 anos de idade. Bom, como falaram peso e altura, eu tenho 1,93 m, tenho cerca de 100 quilos, tenho uma cor da pele tinta, cabelos dreads, utilizo um óculos de grau redondo na cor preta, tenho piercing nas duas sobrancelhas, nos dois lados do nariz, uso barba, grisalha, sem bigode, estou usando uma camisa azul com uns detalhes, ela tem vários furinhos assim, não é porque não deu barato ou rato, não, é porque é o detalhe da blusa mesmo. Estou usando um colar com um pingente, que eu preciso mostrar, porque é importante.
que é com uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas. Falo assim, dessa forma, a autodescrição, para que as pessoas também possam ter uma melhor composição da minha presença. Queria agradecer também a presença da intérprete de Libras, dos intérpretes de Libras, pois podem ampliar o alcance, né, do debate, do que está sendo discursado hoje aqui. Quero agradecer também a mesa, quero agradecer o convite, quero agradecer a presença de todas as pessoas. É muito importante saber da existência de vocês e da disponibilidade para conversar sobre um tema tão caro à sociedade, porém também muito invisibilizado ainda. Bom, como eu tenho algumas coisas que eu gostaria de dizer, e para não esquecer, eu vou ler, ao invés de fazer a oratória sem ler. Até porque eu sou filósofo e, se deixar eu solto, o tempo não é muito amigo da gente, não. Então, eu vou ler para vocês o seguinte. Tanto a autodescrição, quanto a presença do intérprete de Libras, quanto falar fora do microfone antes de utilizar o microfone, são algumas das muitas importantes atitudes que deveriam estar previstas em todos os espaços e relações sociais por respeitarem a dignidade e a humanidade das pessoas surdas e cegas, mesmo quando elas não estejam presentes. E assim a sociedade deve tratar todas as pessoas com deficiência, prevendo a sua presença, prevendo a pluralidade dos corpos nos espaços sociais. Entretanto, os espaços não prevêem, e quando prevêem essas presenças, contemplam apenas uma parte da diversidade humana. E assim é em todos os outros espaços e relações sociais. A sociedade constrói barreiras que excluem a participação social da pessoa com deficiência, simplesmente por não prever a sua presença nos espaços e relações sociais, o que nos leva a crer que a sociedade não quer se relacionar com a pessoa com deficiência. O interessante é que, mesmo entre as pessoas sem deficiência, essa métrica também ocorre. Vários espaços se relacionam com uma parte das pessoas sem deficiência, filtrando-as, ora por sexo, gênero, o que me leva a ser, geralmente, nos espaços que ocupo, a única pessoa negra de pele retinta nesses. E deve soar estranho a vocês me ouvirem dizer isso, mas não porque não seja verdade, e sim porque uma pessoa com deficiência, como uma pessoa com deficiência, eu não posso reivindicar essa dimensão da minha humanidade, a dimensão da negritude, simplesmente porque eu não sou negro para a sociedade, eu sou apenas uma deficiência. Se vocês fizerem uma pesquisa junto aos movimentos sociais, não encontrarão a presença das pessoas com deficiência naqueles que elas mesmas não criaram. Isto quer dizer, para toda a sociedade e para as pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiências não são negras, não são mulheres, não são LGBTs, não são indígenas, que elas não são absolutamente nada a não ser as suas deficiências. Mas isso não quer dizer que o filtro que impede as pessoas com deficiência acessarem as suas humanidades tenha começado aqui, nesse espaço, ou tampouco nos movimentos sociais. Esse filtro acontece aqui nos movimentos sociais também, mas não começa aqui ou nos movimentos sociais. Esse filtro do pertencimento da pessoa com deficiência a si mesma começa em nossas próprias residências. Quem das pessoas presentes poderiam me convidar para tomar um café na sua residência, considerando não somente a minha simpatia, mas que eu irei ocupar os espaços do seu lar com uma cadeira de rodas? Eu quero crer que, quando vocês adquiriram os seus imóveis, não tenha sido na expectativa de um dia realizar o sonho de negar um convite a Marcelo Zig para tomar um café. Mas, ainda assim, é dito desde e dentro da sua casa que vocês, pessoas sem deficiência, não precisam conhecer e tampouco se relacionarem com Marcelo Zig ou com qualquer pessoa que se assemelhe a ele. Mas a questão é,
E se você sofreu um acidente, uma doença ou uma violência e passar a se parecer com Marcelo Zig? Ou se nascer uma criança sua parecida com Marcelo Zig, ou se através da mudança previsível e natural da dinâmica do seu corpo ao envelhecer, você passar a se reconhecer na experiência de Marcelo Zig. Muito provavelmente, você se arrependerá de ter deixado o capacitismo ter definido a sua vida, a sua revelia. Pois, se os espaços e relações sociais já estiverem para toda a diversidade humana, não só não seria mais encarado como um problema na sociedade uma pessoa nascer ou se tornar a partir de suas experiências uma pessoa com deficiência, assim como já poderíamos ter nos conhecido muito há mais tempo. A deficiência faz parte da dinâmica da vida. A deficiência compõe a diversidade humana. A maioria das pessoas com deficiência não nascem com deficiência, se tornam a partir de suas experiências. E tão natural quanto nascer PCD é tornar-se pessoa com deficiência ao longo da sua vida. E o que se tem praticado e compreendido por inclusão na sociedade ainda não pode ser chamado de inclusão. Primeiro, porque as pessoas com deficiência não estão pedindo licença, uma concessão para poder estar e ser em sociedade. Nós, pessoas com deficiência, não somos extraterrestres que estamos em visita turística no planeta Terra e que estão pleiteando um visto permanente para ficar. Nós somos pessoas e não somos as nossas deficiências. Nós somos com as nossas deficiências, homens, mulheres, negros, indígenas, LGBTs, héteros, enfim. Com licença. Calma aí. O homem coloca o microfone ao lado dele. Ajeita. Melhorou? Melhorou o som aí para vocês? Tava bom? Prefere usar isso? Se puder usar os dois, que aí, né? Não tem mais como. Onde estava? Sim, o que temos praticado em nossa sociedade e reconhecemos ainda hoje como inclusão ainda não pode ser chamado de inclusão. Primeiro, porque as pessoas com deficiência não estão pedindo licença ou uma concessão para poder estar e ser em sociedade. Nós, pessoas com deficiência, não somos extraterrestres que estão em visita turística no planeta Terra e que estão pleiteando um visto permanente para permanecer aqui. Nós somos pessoas e não somos as nossas deficiências. Nós somos com as nossas deficiências, mulheres, homens, negros, crianças, pais, avós e LGBTs, héteros, cis, trans, enfim. A escola especial, as Paralimpíadas, algumas unidades destacadas para serem acessibilizadas nos edifícios, a lei de atendimento, inclusive a forma de praticar a lei de atendimento prioritário, não é inclusão, é no máximo integração. Porque o que ocorre com essa prática é a delimitação de espaços públicos ou privados para a participação social de um grupo específico de pessoas, no caso, as pessoas com deficiência. E como um homem negro, eu reconheço esse conceito não por inclusão, mas por outro nome, apartheid. A delimitação de espaços públicos ou privados para a participação social de um grupo específico de pessoas é apartheid. Se a pessoa com deficiência não tem direito a um lar, não participa dos movimentos sociais, qual seria o não lugar da pessoa com deficiência na sociedade? E é essa falta de representatividade de pessoas com deficiências nos espaços e relações sociais que faz com que a Sônia Maria de Jesus, mulher negra surda, após viver 40 anos em situação análoga à escravidão, volte ao convívio com a família que a escravizou, por ordenamento da justiça brasileira.
E que talvez, se tivéssemos uma juíza negra, mesmo sem deficiência no Supremo, essa realidade seria outra e as pessoas não responsabilizariam mais a vítima pelo crime sofrido. A Sônia foi destituída de humanidade e de dignidade. A Sônia foi aprisionada no seu próprio corpo, pois ela não teve nem mesmo sequer o direito da comunicação garantido. O único mundo que ela conhece é de dor e violência. É esse sentimento de não pertencimento social que encorajou a Polícia Rodoviária Federal de Sergipe de tornar uma viatura sua em uma câmara de gás para torturar e assassinar publicamente o Genivaldo Jesus dos Santos, um homem negro com deficiência e que faz com que a sociedade se mantenha distante de todos os símbolos envolvidos nesse crime e que vão desde a utilização de crianças com deficiência no programa Action T4 por Hitler, utilizado por Hitler e que deu origem às câmeras de gás, até a não relação das mortes de pessoas negras com deficiência como mais uma dimensão a se considerar no genocídio do povo negro no Brasil. Como falar de interseccionalidade se ainda hoje não nos perguntamos o que ocorreu com as pessoas negras escravizadas no Brasil e que se tornaram pessoas com deficiência diante de toda a brutalidade e violência experimentada e praticada no Brasil colonial? Para encerrar, eu gostaria de trazer uma versão da música 14 de Maio, de um outro homem negro com deficiência de Salvador, Lázaro Matumbi, que eu fiz uma versão e queria compartilhar com vocês. No dia 13 de maio eu não pude sair, não tenho acessibilidade e permaneço aqui, preso no capacitismo sem rampa e janela, sonhando com o direito de um dia poder ir e vir. Fico zonzo sem saber quem sou, é a minha agonia. À noite sou preto, de dia eu sou PCD, sem casa nem humanidade e cidadania. O mundo sempre me desloca pro não pertencer. No dia 13 de maio ninguém me deu bola. Eu sou o tempo todo aleijado de poder viver. Nenhuma inclusão sem lugar no trabalho e na escola. Todos acreditam que eu só nasci para sofrer. Mas minha alma insiste, o meu corpo é de luta. Eu quero o que é bom sendo um corpo preto PCD. O corpo mais certo é o que não se ajusta. Eu sou quem eu sou e agora eu amo o meu ser. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no preto PCD, se ligue no preto PCD, agora que você me vê, repare como é belo e nosso povo unido. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você, estou de peito aberto, olha povo, meu lamento é genuíno. Olha povo, meu lamento é genuíno. Olha, povo, meu lamento é genuíno. Obrigado. Ainda cantou, finalizou. Muito bem. Como perceberam, a gente vai ter surpresas, né? Além disso, Marcelo se saiu um ótimo cantor. Além de autor, está escondendo facetas aqui, mas traz, como nós podemos ver, a grandeza da vivência. E na fala, o depoimento do que lhe cabe. Eu vou passar automaticamente a palavra à Priscila, para depois
fazer considerações finais, cumprindo o roteiro na forma como deve, agradecendo imensamente por sua fala. Vai ser sempre bem-vindo. Todo lamento é genuíno, confirmando o que vem dizendo e cantando. Não dá mais para acreditar ou seguir com qualquer tipo de apartheid. Agora é com vocês, doutora Priscila, também aqui do lado. Não vou chamar os dois de doutor, nós somos todos. Bom dia, pessoal. Poxa, que difícil falar depois de Marcelo Zig. Por que você fez isso comigo, Zig? Bom, pessoal, me autodescrevendo primeiro, né? Eu sou uma mulher com nanismo, eu sou branca, eu tenho 29 anos, eu não sei o meu peso para falar para vocês, sinto muito. Também acho que eu não quero saber. Eu tenho cabelo vermelho, curtinho, eu estou usando um óculos de grau de armação roxa, eu estou usando um batom vermelho, eu estou usando uma calça lilás, um sapato preto, uma blusa branca e um blazer colorido com alguns desenhos abstratos. Eu sou psicóloga de formação, eu sou especialista em acessibilidade, diversidade e inclusão. E, bem, como diz a mesa, né, interseccionalidade. Eu sou mulher cis, eu sou nordestina, moro em Recife, eu sou LGBT e sou uma mulher com deficiência, né? Muita coisa para carregar na bagagem. E o que é que acontece? Eu vim aqui para falar de vivência. Eu acho que o Zig ele trouxe coisas muito fortes na fala dele, então eu posso contar um pouquinho da minha história para vocês. A minha infância, né, eu me vi muito na fala da mesa passada sobre a existência de pessoas com deficiência ser uma existência solitária, né? Porque o meu pai, ele é uma pessoa com deficiência também. A deficiência dele é igual à minha. Só que a gente nunca conversou sobre isso em casa, a gente nunca debateu porque a gente era diferente, né? Então, eu não entendia porque eu era tratada de forma desigual fora de casa, eu não entendia porque me colocavam tantas limitações que não eram minhas, né? Eu não consegui descobrir até onde eu podia ir. As pessoas me disseram até onde eu podia ir a minha vida toda, por muito tempo. E eu não convivi com outras crianças com deficiência também, né? O que também foi muito difícil para mim. E quando você é uma pessoa com nanismo, uma pessoa com deficiência, e você liga a TV nos anos 90, nos 2000, você vê um programa de comédia e tem lá uma pessoa igual a você sendo totalmente escrachada, né? Sendo violentada e usada como motivo de riso para que pessoas sem deficiência se divirtam. E era assim que eu me via, né, como alguém que tinha só aquele destino ali de servir como chacota, de não ter uma existência validada, uma existência séria, como todo mundo tinha. E eu não me via também nos brinquedos, né, que eu tinha, nas Barbies e tudo mais. A Barbie cadeirante nunca chegou até mim, por exemplo. E, recentemente, no meu aniversário desse ano, eu ganhei essa bonequinha aqui, uma bonequinha de crochê, que uma pessoa da faculdade que estudou comigo, ela fez, né, justamente para ter alguma coisa que me representasse. Então, como a Margarete falou aqui sobre o meu cabelo, eu mudo muito a cor do meu cabelo e eu parei de mudar por conta da minha bonequinha. Parei de mudar por conta da minha bonequinha. E, assim, né? Ela é muito importante para mim agora, todo canto que eu estou, eu levo ela, eu produzo vídeo para a internet com ela. É uma coisa que está me representando bastante, né? Porque me lembra sempre que quando não se tem algo que você quer ver no mundo, você cria. Né? Esse é o meu propósito do meu projeto, do Vale PCD, que eu vou chegar nele daqui a pouquinho. Em 2013, eu comecei a faculdade de psicologia, né? Depois de ter uma vida completamente assim podada por conta do capacitismo. Comecei a faculdade de psicologia e foi aí que eu comecei a refletir sobre algumas coisas da vida, né? A mudar alguns comportamentos. O meu amigo Saulo, que estudou comigo psicologia lá em Recife, ele está aqui para provar algumas coisas que eu vou dizer aqui. O Saulo não conheceu a Priscila que eu sou agora. O Saulo ele conheceu uma Priscila que não se posicionava, não gostava nem um pouquinho de estar lá na frente para apresentar um trabalho na faculdade. Isso veio justamente porque eu ouvi por muitos anos da minha vida que eu não podia aparecer, que eu não podia
ser percebida para além da minha deficiência, né? Porque a minha deficiência por si só já chama atenção. Isso também foi uma barreira que eu ouvi muito na minha adolescência, quando eu comecei assim a mudar meu cabelo, a querer mudar minha aparência. Eu ouvia muito em casa que eu não podia fazer isso porque isso ia chamar mais atenção para mim, e a minha deficiência já chamava, né? Então eu fazia de tudo para não ser vista, para não ter um holofote aqui na minha cara, para não estar num telão como eu estou agora. Eu fugia muito na faculdade, até que eu comecei a querer me entender mais, né? A conversar com mais pessoas. Eu fiz um curso de Direitos Humanos no Maria da Penha. Foi assim que eu ingressei em alguns tipos de militância, né? Para entender um pouco mais sobre o recorte da luta das mulheres, sobre o feminismo. E em 2016 foi quando eu comecei a sair de casa, a conhecer mais o mundo, a sair mais sozinha. E eu sou uma mulher bissexual que eu já me reconheci assim durante a minha vida toda, porém, eu só consegui me firmar mesmo como quem eu sou quando eu comecei a frequentar algumas festas lá em Recife, voltadas para a comunidade, né? Mas, ainda assim, não era um espaço que me acolhia 100%, porque eram espaços inacessíveis, eram espaços que eu também não via outras pessoas como eu. E as pessoas que frequentavam aqueles lugares, elas não entendiam o que eu estava fazendo ali. Né? O que é que você está fazendo aqui? Ou então me tratavam de forma muito infantilizada, tipo, que fofinha, ai, que exemplo de superação que você está aqui. Como se eu tivesse que ficar trancada em casa porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Trancada, triste, sem viver minha vida. E a resposta que eu dava é: eu estou aqui para me divertir tanto quanto você. Né? Eu estou aqui para aprender mais sobre mim, para ter experiências tanto quanto você. E foi mais ou menos nessa época que eu conheci um cantor de Recife que chama Ciel Santos. E o Ciel, ele me chamou para fazer parte do show dele, né, que ele dava um espaço de fala para pessoas diversas contarem um pouco das suas vivências. E foi também na época, Saulo, que eu tinha muito medo de falar. Eu tinha muito, muito medo de falar, mas o Ciel me deu esse espaço e eu resolvi enfrentar. E acho que foi a primeira vez que eu falei assim abertamente sobre quem eu era, né, sobre a minha vivência, sobre meu lugar no mundo. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar sobre o recorte das pessoas com deficiência. Eu comecei a buscar pessoas como eu comecei a entender o que era capacitismo, né, que eu vivenciava o capacitismo. Eu comecei a entender tudo isso que acontecia comigo, que eu não fazia a menor ideia, por mais que eu sofresse isso todos os dias da minha vida. Foi aí que eu conheci a Leandrinha Duarte, a Mariana Torquato e outros influenciadores assim gigantes, né, que são inspiração para mim. Porém, todo mundo tem seu coletivo, todo mundo tem seu lugar de acolhimento. Enquanto pessoa com deficiência LGBTQIA+, eu não encontrei o meu. Eu não encontrei um espaço, um coletivo que falasse sobre mim. Então, eu me vi muito solitária também. Em 2019, eu me formei, a gente se formou. E eu fiquei muito perdida, porque o mercado de trabalho ele não abriu portas para mim. E para você ser psicólogo, para você exercer essa profissão nessa época, você precisava atender de forma presencial. O atendimento remoto era totalmente um tabu, assim, não se falava muito sobre isso, e se falava era com intuito de rejeição mesmo, né? E atender de forma presencial para mim era difícil, porque eu tenho baixa mobilidade, eu não consigo pegar um ônibus, eu não consigo sair de casa com tanta frequência. Eu tinha que alugar um espaço também para atender, e tudo isso sem um centavo no bolso. Então, eu pensei em mudar de carreira, eu pensei em fazer outra coisa, tirando o fato de que também na área da saúde eu não via outras pessoas com deficiência. Então, foram muitas barreiras até que eu tirei um ano sabático, vamos dizer assim. 2019 foi um ano para tentar entender o que eu ia fazer com a minha vida. Né? Foi aí que eu conheci uma ONG chamada Todos Brasil, que eles tinham um programa de embaixadores para justamente desenvolver a militância LGBT, líderes LGBTs, né? E eu entrei para esse programa, e no final desse programa, você tinha como atividade entregar um projeto que sanasse alguma dor da sua comunidade, né? E foi aí que eu peguei o desafio e eu pensei, então, por que não falar de pessoas com deficiência, já que ninguém está falando? E aí eu criei o Vale PCD,
que o Vale PCD ele é um espaço que ele fala da interseccionalidade de pessoas com deficiência que são LGBTQIA+. Né? A gente começou mesmo assim em 2020 como um coletivo. Eu iniciei lá em Recife com mais 2 amigos. Só que 2020, pandemia, né? A gente tinha uma ideia que era de tirar as pessoas de casa para todo mundo ter a experiência que a gente teve saindo de casa, encontrando pessoas e se relacionando, né? Porque só assim que a gente consegue realmente firmar nossa identidade, né? Só assim a gente consegue entender a nossa humanidade também. Então, a ideia da gente era fazer um mapeamento de espaços LGBTQIA+, com acessibilidade, para as pessoas saírem de casa com mais segurança, sabendo que elas iam encontrar na rua, né? Porque é um problema para a gente sair de casa, chegar num lugar que não é acessível e ter que voltar, né? Isso é muito chato. Então, esse mapeamento ele até começou a surgir, só que a gente não levou para frente porque ninguém estava saindo, né? Em 2020. Mas também em 2020, tirando o fato muito triste da pandemia, de tudo que aconteceu, a gente teve um boom muito grande de pessoas com deficiência nas redes. Né? A gente teve o Ivan Barão virando um grande influenciador, a gente viu o capacitismo ser mais debatido, a gente viu muita coisa acontecendo para a gente. E eu criava conteúdo para o Vale PCD, mas eu criava em formato de card, né? Eu não aparecia. Foi aí que resolvi começar a aparecer também com incentivos dos meus colegas de coletivo, da Júlia Piccolomini, de algumas pessoas. E a gente foi desenvolvendo o Vale PCD nesse sentido, até que eu precisei, né, ingressar no mercado de trabalho de alguma forma. Eu tinha um diploma na mão, eu tinha potencialidades que estavam sendo ignoradas por esse mercado, eu tinha muita coisa que eu estava guardando aqui que eu não conseguia entregar socialmente. Né? E aí eu olhei para a questão da saúde PCD e eu percebi o quanto que psicólogos e psicólogas não estavam olhando para a gente, não estavam buscando entender como cuidar de pessoas com deficiência. Então, eu resolvi atender, começar um projeto no Vale PCD de saúde mental para pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. Eu comecei a atender por valor social, eu comecei sozinha, e hoje em dia a gente tem uma equipe de 10 profissionais atendendo em psicologia no Vale PCD. Infelizmente, eu parei de atender por lá, mas não porque eu quis, nem por nada, mas porque o Vale PCD ele cresceu tanto. Opa, emoções aqui. O Vale PCD cresceu tanto que eu não consegui dar conta de continuar atendendo. Né? Eu comecei a viajar muito e a deixar meus clientes para outra hora, isso não pode acontecer. E, além disso, o Vale PCD ele também trabalha com o mercado de trabalho. A gente oferece orientação profissional para as pessoas com deficiência LGBTQIA+. A gente dá consultoria para empresas também. A gente tem muita coisa acontecendo agora. Né? Eu criei em Recife, esse ano, a primeira festa 100% voltada para o protagonismo PCD. Então, a gente pensa primeiro em acessibilidade, né? Porque isso é uma coisa que os eventos nunca pensam. Quando eu tento frequentar um lugar, geralmente a acessibilidade fica por último ou nem fazem. Então, a minha festa do Vale PCD, a gente pensa primeiro no acesso, a gente dá protagonismo nos bastidores e também protagonismo na parte artística. Né? Então, é 100% voltada para pessoas com deficiência. Eu trabalho com eventos, hoje em dia também. A gente faz a consultoria de acessibilidade e também tem a equipe do Vale PCD que toma conta desses espaços. No começo do ano, eu estava aqui em Brasília fazendo o evento da transição, né, da posse do Lula, que foi o Festival do Futuro. A gente deu a consultoria, eu estava aqui o tempo todo, junto da minha equipe, cuidando de tudo que estava acontecendo. E a gente voltou com o mapeamento agora, que a gente tem mais recursos, né, que a pandemia passou, que as pessoas podem voltar a sair. A gente conseguiu ampliar o Vale PCD e trazer mais voluntários para perto da gente. E são essas pessoas que estão ajudando a desenvolver tudo que a gente tem. E a gente tem projetos muito importantes que estão sendo desenvolvidos em conjunto com o Quilombo PCD, que é do Marcelo Zig. O Marcelo eu admirava de longe, assim, a gente não tinha nenhum tipo de contato até alguns meses atrás, né, Zig?
a gente está desenvolvendo uma campanha, porque a gente sabe que o Setembro Amarelo ele existe, né? Ele é muito comentado por aí, tem muita visibilidade, mas a gente também está no Setembro Verde, e ninguém sabe o que é o Setembro Verde, assim, ele não é tão divulgado, né? Mas o Setembro Verde ele é o mês de visibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. E a gente resolveu juntar o Setembro Verde e Amarelo para fazer uma grande campanha. Então, a gente está arrecadando fundos para que pessoas com deficiência, somente nesse caso, costume de falar interseccionalidade, sejam atendidas de forma gratuita em psicoterapia e também questões profissionais. A gente tem vaga para 60 pessoas, então a expectativa é que a gente arrecade R$30 mil até o final de outubro para conseguir oferecer esse serviço de forma gratuita. E, não menos importante, né, a gente também está com um projeto junto, que é um projeto que a gente tem muito orgulho, que a gente não está dormindo direito por conta dele, que é muito, muito grande, que é o seguinte. As pessoas com deficiência, a gente ainda trabalha de forma muito individual. A gente não é bem uma comunidade, né? Infelizmente. A gente tem uma parada LGBT que acontece todo ano lá em São Paulo, que é gigante. A gente tem diversos movimentos, diversas paradas que acontecem também pelo Brasil. Mas uma parada do orgulho PCD não existe, porque a gente não pode ter orgulho da nossa deficiência. A gente não pode ter orgulho de quem a gente é, aparentemente, né? Então, o Vale PCD e o Quilombo PCD a gente está desenvolvendo para esse domingo, já dia 24, lá na Paulista, a primeira parada nacional do Orgulho PCD. A gente tem... A gente tem artistas incríveis do nosso lado, a gente tem o Billy Saga, a gente tem a Amanda Lira, a gente tem o Quixote e outras pessoas muito importantes que vão colar nesse movimento com a gente. A gente começou eu, o Marcelo e a Júlia e o Peu, né? E agora a gente tem mais de 25 voluntários do nosso lado. A gente tem muita gente boa querendo colaborar e as coisas estão acontecendo como a gente não achou que ia acontecer, e que bom. Né? E tem uma fala que até me tocou muito, que eu estava numa palestra semana passada e eu ouvi da Aline. A Aline trabalha para a Natura e ela é uma mulher com paralisia cerebral. A Aline me falou que, olha, depois dessa parada, a gente realmente vai poder dizer que a gente é uma comunidade, né? Que a gente tem orgulho de ser quem a gente é, e isso vai ser visto com bons olhos, vai ser bem recebido. E essa é a intenção da gente. Obrigada, pessoal. Queria agradecer a Priscila, também por sua experiência de vida. E aqui uma confissão. Sem pieguismo, porque é um reconhecimento e não é de agora. Muitos dos que aqui estão e que trazem ou portam alguma deficiência, ou que é visto como deficiência aparente no corpo, eu digo que as agrego na alma. Então, quantos de nós não são ou quantos não trazemos outras deficiências? Elas não estão à mostra, elas não estão regularmente à vista. Mas por que eu digo isso? Porque nós já reconhecemos, e foi dito aqui, são histórias de vida que nos fazem minimamente pensar, refletir. Capacitismo e preconceito, e o que parecia que podia ser diferente, com mudanças de atitude. É o modo de ser, é o nosso dia a dia, é o modo de ver, é o modo como pensamos, é o modo como olhamos, mas olhar para além do que se olha, enxergamos, ver adiante. Acredito e piamente que não há padrões, e o equívoco em tentar igualar ou
seguir caminho com padrões ideais, seja de corpos, seja de seres. Acho que vai muito além disso, passa, e por isso as minhas conclusões, por um tipo de alteridade, um tipo de empatia diferenciadas, por um tipo, e aqui não tenho como não invocar algo que é secular, já foi dito, é um princípio crístico. Então, bastaria, para mim parecia suficiente, colocarmos-nos uns nos lugares dos outros. No dia que nós conseguirmos fazer isso, talvez nem tenhamos mais seminários como esse, não estejamos discutindo o que hoje estamos, tentando observar, abrir campo para tudo que deve parecer normal dentro de um contexto igualitário. Mas ainda as necessidades, foi ressaltado aqui por Marcelo, por Priscila, das políticas e as práticas públicas que permitam ver todas as pessoas com as deficiências aparentes ou não, incluídas em um contexto único, que pense num tipo só de cidadania, dignidade, sociedade, fraternidade, igualdade. E aí inclusão não virá mais como apartheid. Vai ser algo natural. Mas, para isso, também acredito, é preciso fazer como eles têm feito, e muitos que têm ainda levantado a voz, falado, se mostrado, rompido barreiras. É preciso coragem. É uma coragem distinta, mas é preciso coragem. Muitas vezes para fazer o que é óbvio. Mas também acredito que é preciso fazer isso com leveza, com alegria, porque a gente observa nos depoimentos que não perderam muito disso, apesar de todo o sofrimento, apesar dos roteiros naturalmente difíceis, das infâncias que não foram como o de uma grande maioria dos que se dizem, ou se veem, ou se acham, sem qualquer tipo de deficiência. Então, é nesse conjunto, e tentando ser leve, convidarmos-nos todos para esse tipo de leveza, que traga por meta, eu creio na felicidade. Né? E acredito que a gente não pode, e assim a gente não morre nunca, acreditando nos sonhos e no que a gente pode alcançar. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi permitida, a oportunidade de estarmos aqui numa casa de justiça, trazendo o que pode parecer inovação, e não é, deveria ser comum. Trazendo todos que aqui vieram, todos que aqui já estiveram, todos os que virão, permitindo esses espaços para que possamos, reunidos, pensarmos melhor e chegarmos a melhores atitudes para um novo tempo, que eu acredito, de regeneração, novos procedimentos, para um novo tempo de pátria, para um novo tempo de mundo, para um novo tempo de propósitos, para um novo tempo de acolhimento. Então, muito obrigada a todos, são muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui, particularmente com ambos. Um bom dia a todos. Devolvo a palavra à mestre de cerimônias. Neste momento, a presidente de mesa fará a entrega dos certificados de participação e do troféu comemorativo 80 anos da CLT aos debatedores. Sim. Margarete, pega os certificados. Abre os certificados. Primeiramente, agora inverto a ordem. Olha os registros. A Priscila, o certificado e também esse troféu belíssimo do TST. Eu entrego o troféu e o certificado. As duas se ajeitam para uma foto. Ela sorri. Para os devidos registros, também a Marcelo. Agora, Certificado. o certificado para o Marcelo. O entrega. E o troféu. Entrega o troféu.
Os dois se ajeitam para Enquanto são feitos os registros, eu vou passar algumas informações. Faremos um intervalo para almoço, retornaremos às 13h30 com a apresentação do painel, a atuação do Sistema de Proteção ao Trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no mercado do trabalho. Boa tarde, bom almoço.